Irmãos, é um privilégio para mim estar diante da igreja, da minha igreja, e pregando a palavra de Deus. Mas é com muito temor e temor, como disse o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 2. É com muito temor e tremor que eu venho diante de vocês, trazer a palavra de Deus, e não com ostentação de linguagem ou palavra de sabedoria humana, mas com o poder de Deus, com a apresentação do verdadeiro evangelho, para que a nossa fé ela não se apoie em sabedoria humana, em eloquência, em ostentação de linguagem, mas se apoie no poder de Deus. E aí a gente vai fazer uma meditação nos versículos que nós lemos da palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela então será responsável por transformar as nossas vidas com o seu Espírito Santo. Veja aí o verso 31. Mantenha sua Bíblia aberta no capítulo que nós lemos. Romanos, capítulo 8, versículo 31. O autor da carta, Paulo, ele inicia dizendo: que diremos, pois, à vista dessas coisas? E uma coisa que é importante a gente se questionar é que coisas Paulo está se referindo. Duas coisas ele se refere. Primeiro, a toda a carta de Paulo aos Romanos. Quando você vai estudar um texto, você não pode tirar esse texto do contexto em que ele está inserido. E quando nós recebemos uma carta de um remetente que nós não conhecemos, nós precisamos lê-la toda. Você não pode pegar trechos dessa carta e ficar lendo ele isoladamente como que é o seu bel prazer, ou dando a ele interpretações que você queira. É importante entender o contexto em que essa carta foi escrita. Então, primeiro, a gente entende que o gênero literário que nós estamos nos deparando é uma carta. Paulo ele escreveu uma carta a cristãos, à igreja que estava em Roma. E como uma carta, ele tem uma saudação inicial. Se você abrir o capítulo 1 de Romanos, lá no versículo 1, você vai ver uma saudação inicial, você vai ver determinadas coisas que são próprias de uma carta. Logo depois, Paulo ele vai trazer o que vários teólogos chamam de o suprassumo da teologia da Bíblia. A carta de Romanos nós já trabalhamos aqui na igreja algumas vezes em escolas bíblicas dominicais. Ela já foi pregada de púlpito, já se falou sobre ela, mas eu acho que nunca é demais falar sobre a importância dela para a igreja cristã. Na verdade, toda a reforma protestante, ela se fundamentou no clímax de Martinho Lutero, lendo Romanos 1, 16 e 17, quando diz: o justo viverá pela fé. E ele lendo ali aquela citação que Paulo faz do profeta Abacuque, ele entende que a salvação da sua vida não era pelas suas obras, não era pelo seu mérito, mas era pela fé do sacrifício de Cristo Jesus. E é nisso que Martinho Lutero se fundamenta e que transforma a sua vida, e logo depois, ele, movido pelo Espírito de Deus, transforma a vida da igreja, promovendo o que nós conhecemos como a reforma protestante. E é por isso que nós estamos aqui hoje, porque as pessoas elas foram às Escrituras, estudaram elas, aprenderam elas e tiveram as suas vidas transformadas por isso. A carta de Paulo aos Romanos, ela é uma obra, um tratado teológico e doutrinário. Irmãos, muitas vezes a gente ouve nas igrejas, e talvez até mesmo você já tenha pensado isso: para que teologia? Para que doutrina? Eu quero Jesus. E é verdade que nós devemos buscar Jesus não apenas como um conhecimento acadêmico. É verdade que muita gente tem estudado teologia só para satisfazer a sua necessidade academicista, de aprender mais, de descobrir as coisas que não conhecemos. É verdade que nós devemos buscar a Jesus de todo o coração, com simplicidade de vida. Mas também é verdade que Deus ele nos exorta para estudarmos a palavra de Deus com afinco. E quando Paulo ele diz: que diremos, pois, à vista dessas coisas, ele tem em mente determinados conceitos doutrinários que ele trabalha ao longo da sua carta, que ele trabalha ao longo dos capítulos da sua carta. E essas coisas que o cristão ele tem que ter claro na sua mente. E aí eu trago uma exortação com relação ao estudo bíblico. Abra aí a sua Bíblia em 2 Timóteo 3, 14 a 17. É um texto bem conhecido. 2 Timóteo, versículo 2 Timóteo capítulo 3, do versículo 14 ao 17. O apóstolo diz assim, no versículo 14: tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirados, sabendo de quem o aprendestes, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus.
Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Paulo aqui ele traz aquele texto clássico que fala do tota escritura, uma das frases cunhadas na Reforma Protestante, junto com as 5 solas. Toda a escritura é palavra de Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus se torne perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. É isso que nós chamamos de a suficiência das escrituras. Só as escrituras, só a palavra de Deus, só a Bíblia, ela é suficiente para fazer com que o homem de Deus se torne perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. É por isso que nós não precisamos de psicologia, é por isso que nós não precisamos para o aconselhamento pastoral, não que a psicologia ela não seja útil para outras coisas na vida. É por isso que conhecimentos de gestão, eles são úteis se baseados em princípios bíblicos. É por isso que vários outros conhecimentos que nós temos na igreja, às vezes pragmáticos, eles são úteis para a vida da igreja, mas se baseados em princípios bíblicos, porque a Bíblia e toda a Bíblia, e só a Bíblia, ela é a palavra inspirada do nosso Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a instrução na justiça, para que nós nos tornemos perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. É a palavra de Deus, foi aquilo que Deus nos falou para que nós tenhamos uma boa instrução. Junto com esse texto surge uma pergunta e já me fizeram essa pergunta. Ian, a gente tem que estudar a Bíblia toda? Onde é que tem dizendo na Bíblia que nós devemos estudar toda a Bíblia? Irmãos, isso não deveria ser uma pergunta que nós façamos, mas se a gente tem esse questionamento, existe textos bíblicos que falam sobre isso. Deuteronômio 29 é um deles. Muitas vezes é um versículo mal interpretado, porque se cita apenas a primeira parte do verso e esquece da segunda parte. Deuteronômio 29 diz: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Aí aquelas pessoas que são contra o estudo da teologia vão logo dizer assim, tá vendo? As coisas encobertas, elas pertencem ao Senhor nosso Deus. Nós não devemos estudar a teologia. A gente não tem que ficar perdendo tempo estudando essas questões doutrinárias, profundas, porque as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Mas a segunda parte do mesmo versículo, ela diz: mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos, para que cumpramos cada palavra dessa lei. E a segunda parte do versículo diz: as coisas encobertas, de fato, elas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas as coisas que foram reveladas, as Sagradas Escrituras, cada palavra dessa lei, ela pertence a nós e aos nossos filhos, para que cumpramos cada palavra dessa lei. E aqui o Deus pactual, o Deus da família, ele nos chama para cumprirmos cada palavra da lei, para fazermos um estudo exaustivo das Escrituras, para termos essas coisas à vistas e então podermos meditar nela, como diz o salmista lá no Salmo 1. Bem-aventurado é aquele homem que não tem o seu prazer na lei do Senhor, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Ele não só lê a lei de Deus, ele não só conhece a lei de Deus, ele medita na lei do Senhor. E se ele medita, ele precisa ler, ele precisa conhecer a palavra de Deus. Quando Paulo diz assim, que diremos, pois, à vista dessas coisas, ele tem em mente que o seu interlocutor, a pessoa com quem ele fala, tem um conhecimento de quais são essas coisas. É por isso que nós precisamos estar bem instruídos na palavra de Deus, para que então possamos meditar na sua palavra. E o salmista ainda nos chama, no Salmo 1, para meditarmos dia e noite, ou seja, o tempo inteiro. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Eu acho que outra coisa que, além da carta de Romanos, além da obra teológica, além da palavra de Deus, o que Paulo está pensando com essas coisas é o contexto imediato desse capítulo. Se vocês voltarem a alguns versículos antes, você vai ver que a partir do capítulo 8 de Romanos como um todo, ele está falando sobre a obra do Espírito Santo, a obra da Santíssima Trindade na vida do crente, como a Santíssima Trindade atua na vida daquele que foi transformado, que foi justificado e que está sendo santificado no sangue de Cristo Jesus. Veja aí no verso 27, ele diz: e aquele que sonda os corações sabe que é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede de nós, é que ele intercede por nós, que ele intercede pelos santos. Desculpa. E aqui ele traz nessa primeira parte, na verdade uns versos antes, ele está falando sobre isso, quando ele diz:
o Espírito, ele testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. O Espírito Santo, ele age em nós, ele trabalha nos nossos corações, ele testifica que somos filhos de Deus. Essa é a primeira coisa a qual Paulo se remete no contexto imediato. A segunda coisa, ela inicia no verso 28 e vai do 28 ao 30. Uma passagem também conhecida e que inclusive nós cantamos hoje à noite aqui. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E aqui ele fala dos decretos eternos de Deus quando diz: porque aos que de antemão conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a este também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Deus é um Deus que cuida de nós. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Que diremos, pois, à vista de um Deus Espírito Santo que age dentro do nosso coração? De um Deus Cristo Jesus, Deus Filho, que entregou a sua vida em nosso favor. De Deus Pai que cuida de nós e faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Que diremos à vista dessas coisas? Que diremos à vista da luz das Escrituras na nossa vida, que nos alimenta dia após dia, que nos edifica, que nos anima, que nos dá um longo ânimo, uma longanimidade. Que diremos à vista dessas coisas? E aqui, a segunda parte do versículo, ela é bem conhecida, mas pouco refletida. Quando diz assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? E aqui Paulo ele usa um argumento maravilhoso. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E muito se tem falado sobre esse versículo, irmãos. Eu poderia pegar esse versículo essa noite e falar com vocês assim: olha, se Deus é por você, ninguém há de lhe deter. E aí todos nós iríamos pensar assim: não, Deus está comigo. Deus, ele me serve o tempo todo. Ele está disposto a dar aquilo que eu preciso. E sempre que eu passar por uma necessidade, sempre que eu passar por uma dificuldade, ele estará lá. E terá a sua mão e me protegerá. Deus sempre estará comigo e tudo irá bem. E é um mundo perfeito. E é muito confortável para nós imaginar esse Deus, que é um Papai Noel, que anda com um saco de presentes e sempre que você solicitar, ele está disposto a você. É um Deus servo. É um Deus que está para servir a você. Mas esse Deus, irmãos, não é o Deus das Escrituras. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas certa vez o pastor Augusto Nicodemos ele trouxe uma reflexão no Consciência Cristã. Eu estava presente. E ele disse assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas se Deus for contra nós. E muitas vezes isso não é refletido. As pessoas elas têm como pressuposto, elas têm como dogma nas suas cabeças que Deus sempre será por nós. Se Deus é por nós, de fato, ninguém há de ser contra nós. Mas se Deus for contra nós, o que há de ser de nós? Foi isso que Acã viveu. Lá no Antigo Testamento, quando Josué invade a Jericó, segundo a palavra de Deus, uma cidade fortificada, uma cidade difícil de se conquistar. No entanto, pela mão poderosa de Deus, eles rodeiam a cidade de Jericó durante 7 dias e trocam trombetas em direção às muralhas de Jericó. E as muralhas de Jericó caem e o povo de Deus derrota aquele povo e, de fato, Deus traz grande vitória ao exército de Israel. Mas aí Acã, um homem, um soldado, ele decide pegar dos despojos do povo de Jericó, de roubar coisas para si e desobedecer a palavra de Deus. E aí Acã, depois de esconder as coisas, frutas do seu pecado, Josué manda para uma outra cidade, a segunda cidade que eles haviam de conquistar, a cidade de Ai, uma cidade bem menor. E aí os soldados de Josué dizem assim: olha, não vamos fatigar os nossos homens, vamos mandar apenas alguns homens lá para a cidade de Ai, ela é bem menor. A cidade de Jerusalém, de Jericó, a gente conquistou com bem mais facilidade. Então, para que mandar muita gente para Ai? Vamos mandar menos pessoas. E o texto bíblico diz que o povo de Israel perdeu aquela guerra, e não só perdeu. Vários homens eles foram feridos e foram mortos pelo exército de Ai. E o povo voltou chorando. O povo voltou triste. O povo, de fato,
estava se perguntando por que Deus havia feito aquilo. Porque Deus, ele não estava pelo povo na batalha de Ai. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas se Deus for contra nós, irmão, abra a sua Bíblia aí. Hebreus no capítulo 10. Hebreus capítulo 10 diz assim: porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Talvez quando eu estava falando aqui de Acã e do seu exército, você tenha pensado, não, isso era uma coisa lá do Antigo Testamento. Isso era uma coisa lá do povo de Israel, dos exércitos, isso não tem nada a ver comigo. Irmãos, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Se vivermos deliberadamente na prática de pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, então já não resta para nós sacrifício algum. O pecado não confessado, o pecado deliberado, o pecado que não considera a santidade de Deus, o pecado que não vem com arrependimento e com a confissão, ele é o real problema da humanidade. O real problema da humanidade não é a saúde das pessoas, não é a condição econômica em que as pessoas se encontram, não é o bem-estar social, psicológico das pessoas, se as pessoas estão bem ou ruim emocionalmente. O real problema da humanidade é o pecado. E é sobre o pecado que nós devemos tratar nas igrejas. Não que eu não seja pecador, não que qualquer pastor não seja pecador, pelo contrário. Nós falamos aquilo que Deus fala conosco, que Deus antes nos exortou para que vivemos uma vida santa e sem pecado. Irmãos, e o primeiro ponto que nós falamos aqui foi sobre o conhecimento da palavra de Deus, foi sobre conhecimento teológico. Mas várias pessoas elas têm bastante conhecimento teológico, mas elas nunca foram transformadas pela palavra de Deus. Elas continuam vivendo deliberadamente na prática de pecado. E para essas pessoas já não resta mais sacrifício. Não que o sacrifício de Cristo não seja suficiente a alcançar essas pessoas, mas se você vive deliberadamente na prática do pecado, significa que o sacrifício de Cristo ele não foi sobre a sua vida. E você tem rejeitado o sacrifício de Cristo. E se você rejeitou o sacrifício daquele que é o único capaz de lhe ligar a Deus, então já não resta mais sacrifício. Deus, ele é um Deus poderoso, é um Deus vivo, é um Deus santo e um Deus zeloso, que irá trazer juízo e justiça sobre todos aqueles que permanecerem deliberadamente na prática do pecado. Deus vivo, ele é o mesmo Deus no Antigo e no Novo Testamento. Esse é o argumento que o autor aos Hebreus usa aqui. Ele diz assim: se na lei de Moisés, Deus ele exercia rigor com a santidade do seu povo, quanto mais rigor Deus não exercerá com o sangue da nova aliança, com o sangue de Jesus Cristo, com o Espírito da graça. Irmãos, e muita gente tem brincado com a graça, tem vivido na prática de pecado como se pudesse estar pisando nos pés do nosso Salvador, pisando nos pés de Jesus, como o autor aos Hebreus nos fala. Deus ele preza pela sua aliança, ele é um Deus pactual. E horrível coisa é cair nas mãos desse Deus vivo. Mas se Deus for por nós, então quem será contra nós? O versículo ele continua, volta para Romanos 8. O verso 32, ele continua a falar para nós e ele diz assim, olha, se Deus é por nós, quem será contra nós? E aí no verso 32 ele vai dar o fundamento. Como eu posso pensar que Deus pode ser por mim? Se eu sou um pecador,
Se Deus é esse Deus santo, é esse Deus justo, que é uma horrível coisa cair nas suas mãos, e eu sou um pecador, onde eu posso fundamentar a minha salvação? Onde eu posso fundamentar essa ideia de que Deus ele seria por mim? E o verso 32 ele nos diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Deus, ele deu o seu próprio filho. E essa é a mensagem do Evangelho. Ele deu o seu próprio filho quando nós ainda éramos pecadores. Cristo e a sua cruz é o fundamento do verdadeiro Evangelho. É o fundamento da verdadeira fé. É sobre o que a nossa fé deve estar fundamentada. 1 Coríntios 2, do versículo 1 até o versículo 5. 1 Coríntios 2, do 1 ao 5 diz assim: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, ou seja, o Evangelho, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Irmãos, a nossa fé, a mensagem do Evangelho é essa, é Cristo e este crucificado. Paulo, quando foi estar com os coríntios, ele não quis saber outra coisa, senão Cristo e este crucificado. Cristo e a sua cruz, Cristo e a sua morte. É essa a mensagem sobre a qual nós devemos estar fundamentados. Porque se a nossa fé ela estiver fundamentada em linguagem de persuasão, em sabedoria humana, em qualquer outra coisa, que não Cristo e esse crucificado, então a nossa fé é vã. É por isso que muitas pessoas estão dentro da igreja, participam das coisas da igreja, mas com o passar do tempo, a sua fé esfria e elas saem da igreja. Porque a sua fé nunca foi baseada no verdadeiro fundamento da fé cristã, que é Cristo e a sua cruz, que é Deus dando o seu Filho amado por pecadores. São pessoas que nunca creram verdadeiramente nisso, nunca se arrependeram verdadeiramente nessa palavra. Talvez elas acreditassem num Deus Papai Noel, num Deus que está disposto a perdoar sempre, mesmo que você viva deliberadamente na prática do pecado. Mesmo que você só queira se aproveitar desse Deus, mesmo que você só queira prosperidade material, mesmo que você só queira a cura física da sua saúde, mesmo que você só queira o seu bem-estar pessoal. E aqui a gente tem 3 falsos evangelhos que têm sido constantes a sua pregação nas nossas igrejas, irmãos. Na igreja evangélica brasileira, no cristianismo de um modo geral e no mundo. A teologia da prosperidade, ela tem entrado nas igrejas, ela tem sujado o verdadeiro evangelho, porque as pessoas elas acreditam que o verdadeiro evangelho é resolver o problema da pobreza, e não é verdade, irmãos. Quando Jesus ele está falando com um jovem rico, ele olha para aquele jovem e diz assim: de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? Algumas pessoas que estão empenhados no trabalho do serviço social, isso é importante, a igreja ela deve fazer isso, mas você pode resolver o problema da pobreza no mundo todo e as pessoas continuarem indo para o inferno. As pessoas elas nunca mais poderão sofrer problemas com relação à falta de alimentos, problemas com relação à falta de roupa, problemas com relação a qualquer outra coisa. Mas se elas não tiverem a Cristo Jesus no seu coração, elas continuarão indo para o inferno, mesmo tendo dinheiro. Você pode resolver o problema da saúde de todas as pessoas. Você pode ter dom de milagres, dom de cura, e você pode sair curando todas as pessoas em qualquer esquina que você for. E essas pessoas elas serão curadas das suas doenças. Mas se elas não forem transformadas pela verdade do Evangelho da Palavra de Deus, elas irão para o inferno, cheias de saúde. O que de fato transforma a vida de um indivíduo e o faz aceitável diante de Deus é Cristo Jesus, irmãos. A ilustração que Paulo vai nos trazer é uma ilustração de um juiz, e de fato é uma ilustração que eu tenho trazido vastamente porque é uma ilustração bíblica. Quando a Bíblia fala a respeito de justificação, ela está falando a respeito de questões judiciais, de questões penais. E a ilustração que a Bíblia nos apresenta em várias passagens é mais ou menos assim. Imagine que aqui em Cidade Verde,
se levantasse um criminoso, um homem muito mau, um assassino, alguém que entrasse na casa de alguém, abusasse sexualmente das mulheres, matasse os homens, fizesse atrocidade com aqueles moradores daquela casa. E aí esse indivíduo, esse criminoso, ele era levado diante do juiz, e um juiz que era justo, um juiz que o seu julgamento era impecável, ele não coadunava com a impunidade. E aí diante desse juiz é colocado esse criminoso. E aí surge a pergunta para nós. Esse juiz, ele pode olhar para esse criminoso e dizer assim, olha, eu não vou punir você? Esse juiz pode fazer isso? Não. Porque se esse juiz fizer isso, ele vai estar sendo injusto. Aquele homem praticou atrocidades com famílias alheias. E ele precisa ser julgado, e se ele praticou aquilo, ele precisa ser condenado. Ele precisa pagar o que ele fez. Mas imaginemos então que esse homem, esse criminoso, ele diga assim, olha, senhor juiz, apesar de eu ter feito aquelas atrocidades ali a partir de agora eu não vou mais fazer isso. Eu vou mudar totalmente. Eu não vou mais fazer isso, nunca mais eu vou fazer isso. E aí esse homem é colocado diante desse juiz com esse discurso. E a pergunta permanece. O juiz ele pode dizer para esse homem assim, olha, eu não vou punir você, você não vai ser condenado pelo que você fez? Não. Mesmo que esse homem nunca mais faça isso, o que ele fez foi feito e precisa ser punido. Agora, vamos piorar a questão. Imagine que esse homem, esse criminoso, ele diga assim, olha, além de não fazer mais isso, além de estar arrependido, agora eu vou começar a fazer coisas boas. Eu vou começar a fazer o bem para as pessoas. E além disso, eu agora virei evangélico. Eu comprei uma Bíblia, eu estou indo para uma igreja evangélica e eu nunca mais vou fazer aquilo. Eu mudei totalmente. E agora esse criminoso está na frente desse juiz. E esse juiz ele tem uma Bíblia, ou esse criminoso ele tem uma Bíblia, ele é evangélico. Ele de fato vai à igreja, ele participa de tudo dentro daquela igreja. Mas a pergunta permanece, esse juiz, ele pode olhar para esse homem, mesmo depois de ter dito que mudou a sua vida, mesmo depois de ter dito todas essas coisas, e pode dizer assim, eu não vou punir você? Não. E a pergunta que surge para nós, irmãos, é, se Deus é esse juiz e nós somos esse criminoso, e de fato é assim, como nós iremos ser salvos? Que salvação resta para nós? Deus ele é um juiz todo-poderoso. Nós somos totalmente pecadores. E o que nós fizemos foi feito. O mal que nós praticamos, ele foi praticado. Pagar esse mal é morrer eternamente. É ter a ira do Deus Todo-Poderoso sobre as nossas vidas. E como resolveremos esse problema? A Bíblia nos diz, irmãos, que Deus ele amou tanto a nós, ele nos amou tanto, que ele enviou seu próprio Filho, Jesus Cristo, para morrer em substituição pelos nossos pecados. Não foram os judeus que mataram Jesus. Não foram os romanos que mataram Jesus. Quem matou Jesus foi o próprio Deus. Deus ele esmagou o seu Filho. Deus ele aplicou a justiça, a sua ira que deveria ser dada a nós, ele aplicou ao seu Filho. E então seu Filho, Jesus Cristo, ele morre em substituição pelos nossos pecados. Talvez você diga assim, eu nunca pedi que Jesus morresse por mim. E eu poderia dizer para você, não, eu vou morrer por você, Vitor. Jesus não precisa morrer por você, eu vou morrer por você. Mas entenda, irmãos, mesmo que eu morra por alguém, eu não vou estar fazendo nada mais a não ser pagar pelo meu próprio pecado. Eu não tenho como morrer em substituição de alguém. Porque eu sou um pecador, eu sou aquele criminoso. O criminoso ele não pode pagar o pecado de outro, porque mesmo que ele pague a pena, ele só estará pagando o seu próprio pecado. Ele só estará pagando a sua própria pena. É por isso que o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, que tira o pecado do mundo, ele precisava ser totalmente imaculado, totalmente santo, justo, perfeito. Nenhum pecado, para que ele levasse sobre ele os nossos pecados. E o mal que nós praticamos e o pecado que nós cometemos, ele foi encravado na cruz em Cristo Jesus. Se de fato nós tivermos uma vida transformada por ele, transformada pelo seu sangue,
Irmão, se resta dúvida quanto a isso, Isaías, no capítulo 53, ele é muito claro quando ele diz isso para nós. Isaías 53 diz: quem creu em nossa pregação e quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Aqui está falando a respeito do Messias. Está falando a respeito de Cristo. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele fizeram caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si o nosso... E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado, por quê? Pelas nossas transgressões. E moído pelas nossas iniquidades, Deus o esmagou. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Hoje nós temos paz, porque Jesus Cristo foi esmagado numa cruz. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Fez cair sobre Cristo o nosso pecado, o mal que nós cometemos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matador e como ovelha muda perante os seus tosqueadores. E ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dele cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo. Foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos. E o último versículo, verso 12, diz: por isso eu lhe darei muitos como a sua parte. Deus, o Pai, dará a Cristo Jesus muitos como sua parte. Porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores. De lado de Cristo, 2 ladrões. 2 homens que estavam pagando pelos seus pecados, porque mereciam pagar pelos seus pecados. E o único que não merecia estava lá no meio, sofrendo pelos pecados de muitos. É o que o verso diz aqui, o verso 12 diz: contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Essa é a mensagem do Evangelho, irmãos. É com base nessa mensagem que nós podemos dizer: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Evangelho, ele não é uma mensagem de presentes, de um Deus que está sempre disposto a fazer o bem para nós. Ele é uma mensagem de morte. O Evangelho, ele é uma mensagem de cruz. A graça, ela não é apenas um favor imerecido. Favor imerecido eu dou a qualquer um de vocês quando eu dou um presente. A graça, ela é um favor imerecido dado a alguém que praticou atrocidades com relação ao presenteador. Irmãos, é sobre esse fundamento que Deus ele cuida de nós, ele nos guarda. E aí a segunda parte do verso 32 diz: não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Ele não nos dará graciosamente com Cristo todas as coisas. Se sobre esse fundamento Jesus Cristo nos deu a salvação, se Deus ele derramou o seu próprio Filho, ele deu o seu próprio Filho em nosso lugar para nos salvar, será que esse Deus ele não é um Deus cuidador? Será que esse Deus ele não é um Deus que irá nos guardar nas dificuldades? É por isso que Jesus Cristo diz: olha, vocês não devem estar preocupados com o que vocês vão de comer, com o que vão de vestir. Todas essas coisas, elas são fúteis diante de uma glória que é muito maior que a glória do Evangelho. Paul Washer, ele diz que o Evangelho hoje ele não tem sido pregado corretamente, porque imagine que você vai diante de uma pessoa que está na cadeia, que está presa, que está pagando pena, e aí você chega para essa pessoa e diz assim: olha, eu tenho uma boa notícia para você, eu tenho uma boa nova para você. E sabe qual é a boa nova? E esse cara está com prisão perpétua. Ele está condenado à pena de morte. E ele vai morrer no outro dia. E a boa nova que você vai trazer para ele é: você vai ganhar um carro. E a boa nova que você tem para trazer para ele é: olha, a sua doença, ela será curada.
E a boa nova que você tem para trazer para ele é: olha, você vai poder ser feliz na sua vida. Irmãos, aquele presidiário, ele vai olhar para esse homem e vai dizer: como? Você sabe onde eu estou? Você sabe a que eu fui condenado? Eu vou morrer amanhã. Você está falando de um carro? Você está falando de uma casa que você vai me dar? Eu vou morrer amanhã, nada disso me satisfaz. A única coisa, a única mensagem que de fato é uma boa notícia para aquele indivíduo é: alguém pagou o preço do seu crime. E você será liberto. Porque alguém lhe salvou. Porque alguém pagou o seu pecado. Esse é o real problema da humanidade, irmãos. É sobre isso que nós devemos estar fundamentados. É sobre isso que a igreja de Deus está fundamentada. 1 Timóteo 3, 14, 15, 16 diz mais ou menos assim. Porque quando eu escrevo essas coisas para que vocês saibam como deve se proceder na igreja de Deus, para que, se eu tardar, vocês saibam como se deve proceder na igreja de Deus, a casa de Deus, a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Porque grande é o mistério da piedade, aquele que foi ferido entre os homens, ele foi entregue para os homens, ele foi morto, ele ressuscitou, ele foi glorificado entre os anjos e ele foi recebido na glória. É sobre isso que a igreja está fundamentada. Essa é a verdade sobre a qual a igreja está fundamentada. Jesus pergunta para os discípulos: e vós, quem dizes que eu sou? Mateus 16. E aí Pedro, Simão Barjonas diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus olha para Simão e diz: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne nem o sangue que tu revelaram, mas foi o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não há de prevalecer sobre ela. Dar-te-ei a chave do reino do céu. O que ligares na terra terá sido ligado no céu. O que desligares na terra terá sido desligado nos céus. A igreja, ela está fundamentada sobre a verdade que é Cristo Jesus, sobre Cristo e sua cruz. Essa é a mensagem do Evangelho. Esse é o dínamos do Evangelho. É o que tem poder para a nossa salvação. Paulo diz aos Romanos, lá no capítulo 1, versos 16 e 17, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro o judeu, depois o grego. A expressão grega no original ali, poder, é dínamos, de onde vem dinamite. A mensagem do Evangelho, ela é explosiva. Por si só, ela é irresistível para aqueles a quem Deus preparou de antemão que a recebesse. Irmãos, é sobre isso que nós devemos estar fundamentados, sobre nada mais. Gálatas, no capítulo 1, versículo 8 e 9, diz assim: se alguém vier diante de vocês, mesmo que eu mesmo, ou um anjo de Deus enviado, e pregar algo diferente dessas coisas que eu tenho pregado para vocês, que você olhe para esse homem ou para esse anjo, e que ele seja considerado um anátema, que ele seja amaldiçoado. Outra vez eu te digo, se alguém pregar um evangelho diferente daquele que eu já tenho pregado, que ele seja anátema, que ele seja um amaldiçoado diante de Deus. E aí Paulo, ele dentro dessa ilustração de um tribunal, sobre esse fundamento que é Cristo, sobre a morte de Cristo, a nossa justificação, depois que Cristo ele morre em substituição pelos nossos pecados, e Deus ele olha para nós e diz assim: vocês são justos, não pelo que vocês fizeram, não porque vocês são bonzinhos, não porque vocês tiveram uma vida transformada, não porque vocês se viraram evangélicos, não porque vocês se arrependeram, mas porque Cristo morreu por você. E esse é a única garantia da nossa salvação. E abrindo parênteses, eu poderia dizer assim, mas você pode estar pensando: poxa, mas a fé não é o requisito para a nossa salvação? Irmãos, a fé é a manifestação de que Deus ele salvou por nós. A fé é um dom de Deus. A fé não é algo que vem de nós. Então, não por obras, mediante a fé, mas que também não vem de nós. É um dom de Deus. Sois salvos pela graça, mediante a fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. A única coisa que fundamenta a nossa justificação diante de Deus é o seu sacrifício. E se o sacrifício de Cristo, ele foi sobre a sua vida, então o Espírito Santo irá lhe regenerar, irá lhe dar a fé, lhe dará arrependimento, lhe dará uma transformação de vida.
lhe dará uma vida de novas obras. O que pecava, o que mentia, não mente mais. O que roubava, não rouba mais. Você terá uma vida transformada. Mas aí, sobre esse fundamento, no verso 33, Paulo ele começa a falar sobre a acusação. Veja aí, Romanos 8, 33. Permaneça com a sua Bíblia aberta. Esteja sempre meditando nela. Romanos 8, 33. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Não porque os eleitos de Deus ele tem alguma coisa boa em si mesmo. Não porque os eleitos de Deus eles sejam superior a outros homens. Neles não há nada, não há nenhum mérito. O mérito está no sacrifício de Cristo. É o sacrifício de Cristo que nos torna justos diante de Deus. Mas com base nisso, com base na graça de Deus, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica. O fundamento da nossa justificação não está em nós mesmos, mas em Deus. O verso 34. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Irmãos, a salvação, ela é pelas obras da Santíssima Trindade. É pelas obras de Deus o Pai, quando desde a eternidade planejou tudo para nos salvar. Pela obra de Deus o Filho, quando morreu pelos nossos pecados. Pela obra de Deus o Espírito Santo, que intercede por nós, que mora dentro de nós, que transforma a nossa vida. E aí o verso 35 diz, fundamentado nessas verdades, fundamentado nesse evangelho, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Por que vocês estão preocupados com essas coisas, irmãos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o fundamento da nossa fé é verdadeiramente o sacrifício substitutivo de Cristo, o sacrifício vicário e expiatório do nosso Senhor, quem há de ser contra nós? O que é a fome, o que é a nudez, o que é a espada, o que é a morte, diante daquele que tem a certeza da vida eterna em Cristo Jesus? Nada pode nos separar do amor de Deus. Nada pode separar aqueles que vivem uma vida cristã. Mas aí surge a pergunta, nós temos vivido uma vida cristã? Nós temos cumprido o ide do Senhor? Ou nós estamos envergonhados diante desse evangelho? Como nós temos agido diante dessas verdades? Tem uma ilustração que eu também gosto muito, porque ela nos faz refletir a respeito da fé que nós temos. Imagine que esse teto ele estivesse pegando fogo agora, nesse momento. Imagine que o teto ele está pegando fogo nesse momento. E você acredita nisso. Você diz, né? Eu acredito. Acredito que esse teto ele está pegando fogo. Agora, me diga, o que é que você faria? Você chamaria o máximo de pessoas que você conhece ao seu redor e você sairia correndo por essas portas. Você ligaria para o bombeiro, você avisaria os vizinhos. Você não ficaria parado. A última coisa que você ficaria era parado. A última coisa que você ficaria diante de uma verdade dessa era envergonhado. Não estou falando de vergonha no sentido de timidez, mas no sentido de inércia. Parado. Irmãos, nós dizemos que acreditamos na verdade do Evangelho, que as pessoas estão indo para o inferno, sofrerem eternamente. Nós dizemos que acreditamos que Deus é a salvação, que Cristo Jesus e a sua morte é a nossa salvação, que Ele pode morrer por nós e que Ele pode transformar a nossa vida. No entanto, nós estamos parados, olhando o teto pegar fogo. E ninguém fala para ninguém a respeito da salvação, e você vive o seu trabalho como se aquilo fosse a eternidade da sua vida, e você vive a sua faculdade como se aquilo fosse a eternidade da sua vida. As pessoas estão paradas. Como você pode dizer que tem fé se você não demonstra obras? Irmãos, é o que Tiago fala, a fé sem obras é morta, não no sentido que ela existe, mas é fraca. É morta no sentido que ela não existe. Ela não existe. Porque se você tem verdadeira fé, se você de fato acredita que o teto está pegando fogo,
você irá se mover. Você irá sair correndo o mais rápido que você puder. Por isso que o cristianismo ele é radical. É por isso que a fé cristã ela tem a ideia de entregar a sua vida, de ter uma vida transformada pela palavra de Deus. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Irmãos, tomar a sua cruz não é ter uma grande dificuldade na sua vida. Eu vejo muita gente dizendo assim, cada dia eu carrego a minha cruz. A minha cruz é o meu filho, ele dá muito trabalho para mim. A minha cruz é a minha doença, eu tenho uma doença degenerativa ou qualquer outra doença. Essa é a minha cruz e ela traz muita dificuldade para mim. A minha cruz é a minha falta de dinheiro, eu não tenho dinheiro. E ela traz muita dificuldade para mim. A cada dia eu carrego essa cruz junto comigo. Irmãos, isso não é a sua cruz. Isso não é a sua cruz, por um motivo muito simples. A cruz ela é um instrumento de morte, não é um instrumento de vida difícil. Qualquer ímpio, ele tem uma vida difícil. Qualquer ímpio, ele está passivo de ter um filho que dá trabalho. Qualquer ímpio, qualquer mundano, qualquer pagão, ele está passivo de sofrer doenças, de não ter necessidade financeira. Tomar a sua cruz não é isso. Tomar a sua cruz é abrir mão da sua vida. O que Jesus está dizendo é, negue-se a si mesmo, não viva mais, morra para si. Tome a sua cruz, encontre um caminho de morte para você e viva a plenitude da vida que Cristo Jesus, Ele pode nos dar. Irmãos, não tem como nós dizermos que nós cremos verdadeiramente nessas coisas e permanecemos calados e permanecemos sem falar. Eu ouço as pessoas dizendo assim, pregue o evangelho, use palavras se for necessário. Esse é um discurso muito bonito e é verdade. O testemunho ele é importante para a pregação do evangelho. Se você diz que é evangélico, se você diz que Deus salva, mas o seu testemunho ele está totalmente contrário às coisas que você fala, as pessoas elas não irão acreditar em você. Você perderá a sua credibilidade. O seu testemunho ele é importante, você precisa viver uma vida correta. Mas as palavras elas são necessárias. Você precisa falar do amor de Deus. Você precisa chegar nas pessoas e dizer assim, olha, você precisa transformar a sua vida. Você precisa abandonar a vida de pecado e se converter e crer que Jesus Cristo morreu por você, porque Ele é o único caminho que nos leva ao Pai. Você precisa pregar isso, irmãos. Isso não é função dos missionários, isso não é função dos pastores, isso é a função da igreja. Isso é uma função minha e sua, uma função de cada um de nós. Ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, falar às pessoas do amor de Deus. Ou então a sua fé, ela é morta. Ou então seu coração está cheio de outras coisas, menos da verdade do evangelho. O próprio Jesus Cristo disse, a boca fala aquilo que o coração está cheio. Normalmente a gente pensa nesse versículo para se referir a coisas erradas de se dizer. Quando as pessoas elas falam só imoralidades, então as pessoas olham para essa pessoa e dizem assim, a boca fala o que o coração está cheio. Se você tem falado imoralidades sexuais, é porque o seu coração está cheio de imoralidades sexuais. Se você só fala piadas pornográficas, pornofônicas, então o seu coração está cheio disso. A boca fala o coração está cheio, também se refere àqueles que não falam do amor de Deus, porque significa que o seu coração está vazio do amor de Deus. Se o seu coração estiver cheio da verdade do Evangelho, a sua boca falará da verdade do Evangelho. A sua boca falará da mensagem da cruz. Porque a boca fala o que o coração está cheio. Irmãos, o texto ele nos diz, quem nos separará do amor de Cristo será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada. E talvez a gente nesse contexto confortável do nosso século diga assim, poxa, eu não passo por nada disso. E uma vez perguntaram a um pastor, sogro do reverendo Augusto Nicodemos, reverendo Francisco Leonardo, se a igreja ela fosse mais perseguida, ela seria mais fiel. E é essa a ideia que a maioria das pessoas tem. A fidelidade ela só poderá ser demonstrada quando a igreja for mais perseguida. E aí tem pessoas que clamam por perseguição. Não, a igreja precisa ser mais perseguida para que
a gente seja mais fiel. E a resposta do reverendo Francisco Leonardo foi: não. Não é se a igreja for mais perseguida, ela será mais fiel. É o contrário. Se a igreja for fiel, ela será mais perseguida, naturalmente. Porque a igreja está na contramão do mundo. A verdade do evangelho está na contramão dos valores do mundo. Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A mensagem da cruz, ela está totalmente contrária aos valores que esse mundo prega. Se nós formos mais fiéis, naturalmente nós seremos mais perseguidos. Não é que nós buscamos perseguição, não é que a gente busca sofrer. Essas coisas elas vêm naturalmente na nossa vida. Jesus Cristo mesmo disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele diz: no mundo certamente vocês terão aflições. Isso será algo natural se vocês forem fiéis à palavra de Deus, se vocês forem verdadeiros cristãos. Se vocês não estiverem em conformidades com esse mundo. 2 Timóteo 3,12 diz: todo aqueles que querem viver corretamente uma vida piedosa, todos aqueles que são santos, que são crentes em Cristo Jesus, eles hão de passar por perseguição. Todo aquele que quiser viver corretamente a palavra de Deus. E aí o verso 36 diz: como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. A tradução NVI diz: somos entregues à morte todos os dias. Uma citação de Salmo 44, versículo 22. Por amor de ti nós somos entregues à morte todo dia. Porque para nós não importa mais viver. Como Paulo diz lá em Filipenses capítulo 1, versículo 21. Porque para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Eu lembro da pregação do pastor Adailton, quando uma vez ele falou que estavam conversando com sua mãe antes de viajar para os Estados Unidos. E a sua mãe estava preocupada com aquele voo, com o avião. E a sua mãe dizia: e tem muita turbulência nessa viagem, e se esse avião cair? E aí ele disse para sua mãe: a melhor coisa que pode acontecer comigo é esse avião cair. O cristão que confia na palavra de Deus, ele não tem medo da morte. Porque Cristo venceu a morte. Ele concedeu a vida eterna. O medo da morte é algo de quem não tem certeza, de quem não está fundamentado na verdade do Evangelho. Irmãos, em tudo isso, em todas essas coisas, eu estou concluindo. Versículo 37, ele nos diz: em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Mais do que vencedores, por meio de Cristo, dos méritos do nosso Salvador, Jesus Cristo. Dizer que nós somos mais do que vencedores é dentro dessa perspectiva. Não é dentro da vida fácil de só vitórias. Não é dentro da vida fácil de só bênçãos, de só alegria, de conformidade com o mundo, com os prazeres do pecado, da carne. Não é nesse aspecto que nós somos mais do que vencedores. Nós somos mais do que vencedores dentro desse contexto. O versículo anterior diz: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. E aí o versículo 37 diz: em todas essas coisas, dentro desse contexto de fome, de nudez, de perseguição, de perigo e de espada, ainda assim, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Mais do que vencedores, segundo o pastor John MacArthur, é uma palavra composta no grego, que dá a ideia de conquistar algo sem perigo de ser surpreendido. Segurança da salvação. Mais do que vitoriosos. Eu não só venci essa guerra, é mais do que isso. Em Cristo Jesus, eu tenho certeza de que não existe mais perigo. O perigo, ele já se foi. O perigo, ele foi vencido. Irmãos, não vamos esquecer que nós precisamos ter uma vida de estudo da palavra de Deus, uma vida de estudo das Escrituras. Que nós precisamos de ter uma vida de santidade, uma vida que cumpre o ID, uma vida que evangeliza, que pratica a evangelização, que fala para as outras pessoas do amor de Deus e não só tem um testemunho bonzinho, um testemunho moralmente correto. Não é só isso. Se esse teto estivesse pegando fogo, certamente
nós agiríamos rapidamente. E se nós cremos que de fato esse teto está pegando fogo, nós iremos agir, nós iremos ter uma vida modificada. E nos sofrimentos, nós sabemos que se Deus é por nós, ninguém há de ser contra nós. E que em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. Amém? Vamos orar? Ore e peça a Deus para que Ele aplique a palavra dEle no seu coração. Para que as verdades que foram aqui pregadas, elas não sejam apenas boas ilustrações de ideias bíblicas, mas que, de fato, Deus ele nos transforme. Que, de fato, nosso coração seja quebrantado pela palavra de Deus e transformado. A cada dia nós precisamos, irmãos, vivermos dessa forma. Ore a Deus.